Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu quero te explicar quais são os sintomas de uma crise de ansiedade. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender o porquê que isso está te incomodando. Olha só, qual que é o tema do vídeo de hoje? Num primeiro momento, eu vou te explicar o porquê o cérebro dispara o gatilho da ansiedade. Mas por que que o meu cérebro está trazendo isso na minha vida? Será que é um problema emocional? Será que é um problema físico? Num segundo momento, eu vou te explicar como que o corpo responde aos sintomas da crise de ansiedade. Quais são especificamente os sintomas de uma crise de ansiedade normalmente, tá? E num terceiro momento, eu vou te explicar como eliminar as crises da sua vida. Porque é muito comum você acompanhar vídeos em outras redes sociais e tudo mais, falando do sintoma. Ah, o sintoma da ansiedade é isso, uma pessoa ansiosa sente isso e tudo mais. Tá, mas como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo, Denilson, isso? É isso que eu quero te falar no final desse vídeo. Então, por isso que é muito importante você ficar até o final para você entender sintomas, como que o cérebro, por que o cérebro traz isso na sua vida e, é claro, como está resolvendo todos esses sintomas. Beleza? Então, como sempre, compartilhando a tela aqui com você, preste atenção na linha de raciocínio. Se possível, pega um papel e uma caneta, tá? Olha só, aqui é o teu cérebro e você precisa entender agora que a ansiedade é uma resposta que o nosso corpo tem quando existe uma ameaça. Então vamos pegar um leão, tá? Um leão. Você concorda comigo que o leão é uma ameaça? O leão ele pode te comer, ele pode te matar. Ou seja, existe uma ameaça. Isso, o leão, era uma ameaça para a gente há milhares de anos atrás. Você saía para caçar, a espécie humana saía para caçar, e você não sabia o que ia ter lá, você não sabia nem se ia conseguir voltar com comida. Mas tinha perigos naquela mata. Então você tinha que ficar alerta, porque talvez tivesse uma ameaça por ali, certo? Essa ameaça, ela pode ser real ou pode ser um aprendizado, sabia? A ameaça ela pode ser real. Como assim real, Edenilson? Um leão do seu lado. Literalmente, um leão ali do seu lado. Um leão. É uma ameaça real? Sim, o leão está do seu lado. Arius, mas na vida cotidiana hoje não existe mais um leão. Só que ainda existem perigos. Você sabe disso. Às vezes seu pai e sua mãe estão no hospital. Às vezes está acontecendo uma briga de família, uma discórdia, alguma coisa. Ou seja, tem uma ameaça, tem algo para o seu cérebro que, opa, isso aqui não é normal. Isso aqui é perigoso. Isso daqui é ruim. Essa ameaça, ela pode estar na sua realidade. Concorda comigo? Um trabalho muito estressante. Por exemplo, eu era policial militar. Se você me acompanha há mais tempo, se você já é de casa aqui, se você é visita ainda, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Denilson Júnior, mas se você já é de casa, você já sabe minha história. Eu era policial militar, eu era funcionário público, eu saí do concurso público para atender e me dedicar minha vida a atender pessoas que sofrem com crise de ansiedade. E a polícia militar é um trabalho muito estressante, concorda comigo? Lá tem um perigo real. Qual que é o perigo real? Pô, posso tomar um tiro. Eu tenho que andar de colete, eu tenho que andar armado. Eu vou na ocorrência e no rádio o Copom fala: tem um suspeito armado. Pô, é uma ameaça, eu tenho que estar alerta. Concorda comigo? Então, existem perigos reais na nossa vida. Só que existem pessoas, talvez seja o seu caso, que tá com a vida tranquila. Nossa, Edilson, tá tranquilo, tô trabalhando, tá indo tudo bem no trabalho. Talvez não gosto muito do trabalho, mas eu tô levando, meu relacionamento tá bom, na escola, nossa, não tá tão ruim assim na faculdade e tal. Só que eu tô com crise. Eu tenho crise de ansiedade. Por que que isso tá acontecendo? Porque o teu cérebro tem um aprendizado. Um aprendizado. E esse aprendizado que você trouxe da infância e adolescência, o teu cérebro hoje, ele está respondendo a esse aprendizado do passado. Olha que interessante. O teu cérebro hoje, no presente, ele está respondendo a uma coisa que já passou. A uma coisa que você viveu há anos. Vou te dar um exemplo para você entender melhor, tá? Preste atenção. Como assim, Irenilson? Meu cérebro está respondendo ao passado. Olha só, isso é uma coisa meio geral, tá? Digamos que na infância o pai e a mãe falavam assim, dentre diversas outras coisas, né? Não fique no meio de adultos. Se suma daqui.
Lugar de criança não é no meio de adulto. Se suma daqui, se suma daqui, se suma daqui. Levar até uma palmada, né? Se suma daqui. Lugar de criança não é no meio de adulto. E você foi aprendendo que chegou visitando a casa, chegou adulto, você vai pro quarto. Chegou adulto, vai pro quarto. Chegou adulto, vai pro quarto. Corre pro quarto. Chegou um momento na sua vida que o seu pai e a sua mãe não precisavam mais falar para você. Você já tinha aprendido. Seu pai e sua mãe apenas olhavam de canto de olho e você pro quarto. Ou seja, você aprendeu aquilo. Aprendeu como? Por meio de uma repetição. Os pais repetiram, repetiram, repetiram e gerou um condicionamento, um aprendizado na sua vida. Só que eles não repetiram uma vez só. Eles repetiram semanas, meses e anos. Quiçá 10 anos você passou ouvindo isso. Ali dos seus 5 anos, 4 anos, até uns 13, 14. Você passou ouvindo isso. Se suma daqui, lugar de criança, não é de adulto. Vai brincar para outro lugar? Se suma. Aí o teu cérebro, que vem como um papel em branco quando você nasce, foi impresso no teu cérebro ali um aprendizado dizendo: não fique no meio de adulto. Adulto é perigoso, você não pode ficar ali no meio de adulto, senão vai vir um tapa da mãe. Ó o tapa, cadê o tapa? Chega na vida adulta, você está com 25, 30, 40 anos. Hoje você está assistindo o vídeo aqui do Denilson e você tem 35 anos. Certo? E você está se sentindo angustiada, nervosa quando você está saindo da sua casa. Só de pensar em sair da sua casa para ir no centro, só de pensar em sair da sua casa para ir para o trabalho, para ir para o mercado, você se sente um pouquinho mal. Ou até mesmo tem a crise. Sabe qual que pode ser um dos motivos? O aprendizado. O aprendizado do cérebro. Sua mãe falou 10 anos para você, não fique no meio de adultos. Me conta. Quem que está no centro da cidade? Adultos. Quem que está no seu trabalho? Adultos. Quem que está no mercado? Adultos. Você percebe? Ah, Luiz, mas eu sei que não tem um perigo lá. Eu sei que eu posso ir ao mercado, à farmácia, tranquilamente ao meu trabalho. Racionalmente você sabe disso. O seu pensamento cognitivo e racional pensa, não, eu vou ao trabalho, eu vou fazer isso, aquilo. Mas não importa o pensamento racional cognitivo. O que importa é um aprendizado emocional que aconteceu durante anos na sua vida. É isso que vai prevalecer. Então, aí já está a explicação para as pessoas que dizem, Edenilson, mas a minha vida está tranquila, a minha vida está normal. Por que motivos, por que raios eu tenho crise de ansiedade? Porque o passado está te influenciando. O teu cérebro está respondendo a alguma coisa hoje de acordo com o que você aprendeu no passado. Percebe? Então, essa ameaça, esse leão, pode ser real, pode ser um perigo, alguma coisa que está acontecendo na sua vida mesmo, ou pode ser um aprendizado. Ou pode ser o conjunto dos dois. Está acontecendo uma desgraça na sua vida, doença, discórdia, separação. Isso junto com aprendizados do passado. Junto com, o que eu digo aqui, quem é de casa sabe, um lixo emocional do passado. Um lixo emocional, raiva, mágoa, aprendizados, culpa, frustração, traição, divórcio dos pais, pai alcoólatra. Ou seja, um aprendizado que você carrega. Perfeito? Tá, Edenilson, mas por que eu tenho a crise então? Por que o meu cérebro ele traz isso na minha vida? Nós temos no nosso cérebro uma parte chamada amígdala cerebral. Não é a amígdala da garganta, tá? Amígdala cerebral. Essa amígdala ela é responsável pelas respostas de proteção. Para nos proteger. Respostas emocionais. Certo? Então, olha só. Quando existe uma ameaça, vamos pensar no homem das cavernas, tá bom? Porque nós, o que a gente vive hoje, nada mais é do que uma herança genética. O funcionamento do nosso corpo é uma herança de milhares de anos atrás. Então, existe uma ameaça, o leão. Só que entenda esse leão como os leões da sua vida hoje. Um trabalho estressante, alguma coisa que você passou no passado. Existe ameaça. Quando o seu cérebro enxerga a ameaça ou uma possível ameaça, a amígdala começa a disparar adrenalina e cortisol. Manda um recado para o corpo para disparar adrenalina e cortisol. Por quê? Cortisol é o hormônio do estresse. Adrenalina, deixar a adrenalina alta para você lutar ou fugir daquele perigo. Então, presta atenção que agora você vai entender sua vida. Quando tem a ameaça, o perigo, o teu cérebro percebe aquele perigo real ou um possível perigo, não precisa ser o perigo, o leão na sua frente, mas talvez, você escutou um barulhinho ali, ó.
Talvez o leão esteja aí. Opa, talvez o leão tá por aí. É um possível perigo. O teu cérebro manda uma mensagem pro teu corpo liberar adrenalina e cortisol. Por quê? Para você lutar ou fugir do leão. Essa resposta do corpo de luta ou fuga se chama ansiedade. A resposta de luta ou fuga do corpo se chama ansiedade. Então, partindo desse pressuposto, você consegue entender agora que a ansiedade é normal. Concorda comigo? É normal ter ansiedade. Porque se nós não tivéssemos a ansiedade ou a resposta de luta ou fuga, não existiria espécie humana. Porque você não ia ficar alerta para lutar contra o leão, para fugir do leão, se ele estivesse na sua frente. Você ia ser comido pelo leão. Não ia existir espécie humana. Ou seja, a ansiedade é uma resposta natural do ser humano. Em outros vídeos aqui no canal, depois você entra, presta atenção, depois você entra na playlist, tudo o que você precisa saber sobre a ansiedade. Tem uma playlist aqui só com vídeos sobre crise de ansiedade, causas, sintomas, tudo, tá? Depois entra nessa playlist, porque lá tem um vídeo sobre os tipos de ansiedade, tá bom? Os tipos de ansiedade. A ansiedade é uma reação natural do ser humano. Crise de ansiedade não é normal. É isso que eu vou começar a falar agora. Então você vai entender ali os tipos de ansiedade num outro vídeo na playlist, beleza? Então olha só, a ansiedade é uma resposta natural. A ansiedade é natural, nós precisamos ter essa resposta de luta ou fuga. Agora, se essa resposta de luta ou fuga for exacerbada, exagerada, aí não é normal. Ou seja, crise de ansiedade não é normal. Pensa comigo, Edenilson, a resposta de luta ou fuga para lutar ou fugir de um leão é porque tem um leão na minha frente. Tá, mas na minha vida cotidiana não tem um leão. Tá, eu entendo que você pode estar passando por um estresse, você pode estar passando por uma coisa complicada, mas não faz sentido, concorda comigo? O seu corpo trazer um estresse total, um pico máximo de sintomas por uma questão que você está vivendo hoje. Não faz sentido. A crise de ansiedade não é normal e pode ser eliminada da sua vida. Que eu vou te explicar mais no final desse vídeo, tá? Então, por que eu sinto a crise, então? Olha só, presta atenção. Ameaça, o meu cérebro percebe a ameaça, a minha amígdala manda uma mensagem pro meu corpo liberar adrenalina e cortisol para eu lutar e fugir de alguma coisa. Lutar ou fugir. Essa resposta é normal. Lutar ou fugir de alguma coisa. Pô, sabe aquela quando você vai conhecer a sua primeira namorada, quando você foi fazer uma coisa nova pela primeira vez, essa reaçãozinha ali que você tem, pô, é normal sentir isso. A primeira vez que você vai fazer uma coisa, a primeira vez que você chega num ambiente que você nunca viu na vida, é normal se sentir aquela apreensãozinha, aquela, sabe? É normal. Por mais ruim que seja naquele momento, é normal. Agora, quando é exacerbado, intenso, que geralmente é por isso que você está aqui, opa, não é normal. Então, quais são os sintomas de uma crise? Então, existe ameaça, adrenalina e cortisol. E o que esse disparo de adrenalina e cortisol faz no nosso corpo? No pulmão, você tem um aumento da frequência respiratória. Você tem um aumento da frequência respiratória. E é por isso que você, às vezes, tem uma sensação de desmaio. Geralmente é só a sensação. Geralmente a pessoa não desmaia, tá? Mas você tem um aumento da frequência respiratória. O teu cérebro começa a levar a atenção para o sintoma ou para a ameaça. Então você já percebeu que só fica pensando negativo, pensando na morte, pensando nisso? Por quê? Porque o teu cérebro, devido a essa resposta de luta ou fuga da ameaça, leva essa atenção para o sintoma ou para a ameaça. O que mais acontece no teu corpo? Uma tensão muscular. A pele fica gelada e pálida. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Por que você tem uma tensão muscular? Porque você precisa lutar ou fugir. Perceba que todos esses sintomas aqui, todos eles é para lutar ou fugir de um perigo. Então você tem uma tensão muscular para lutar ou fugir. Por que a pele fica gelada? Porque o sangue ele sai da pele e vai para o músculo e para as extremidades para você lutar ou fugir daquele perigo. E daí a pele fica pálida. Você tem um aumento da temperatura corporal, que daí isso muitas vezes causa o suor excessivo. O coração, ele começa a aumentar a frequência cardíaca, o batimento cardíaco. Aumenta a pressão arterial também. O que acontece, isso é uma dúvida muito comum, no intestino e no estômago.
todo o seu trato digestivo. O que acontece? Diminui o funcionamento. Porque, pensa comigo, se tem um leão do seu lado, o teu corpo precisa se preocupar em digerir o alimento que está comendo? A última coisa que o teu corpo quer fazer é digerir alguma coisa. Ou ter o funcionamento do intestino correto. Não faz sentido. Você tem que se preocupar em lutar ou fugir. Lutar ou fugir. Lutar ou fugir. Então, o intestino e o estômago, ele diminui o funcionamento. Aí você sente náusea, queimação. O intestino, você pode ter diarreia ou constipação. Então, se tá meio pronto o negócio, você tem a diarreia, você solta. Tá meio pronto. Daí, tranca. Por que tranca? Por que o intestino segura? Porque não faz sentido você ter vontade de ir no banheiro ali, sendo que tem um leão do teu lado. Então, você solta o que tá pronto, a diarreia, aí segura. Constipação. O estômago. Por que isso acontece? Por que acontece a queimação e tudo mais? Porque não está tendo o funcionamento correto do seu estômago. Não tem. Então você não solta o suco gástrico. Então você começa a ter náusea, começa a ter aquela sensação de queimação. Entende? Então o intestino e o estômago diminuem o funcionamento. E também você tem uma piora na sua concentração após ter crises de ansiedade. Por quê? Porque, olha só, todos esses sintomas aqui é tudo focado para lutar ou fugir do perigo. Tudo focado para lutar ou fugir do perigo. Então, a sua atenção, presta atenção nessa frase, a sua energia está focada para lutar ou fugir daquele perigo. É energia. Para você se concentrar, você precisa de energia. O seu corpo precisa consumir calorias para você se concentrar, sabia disso? Quando você dá atenção para ler um livro, quando você dá atenção para, enfim, para fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa de energia, calorias. Só que, em uma crise de ansiedade, o teu corpo está gastando muita caloria para lutar ou fugir. Então, por isso que você tem uma piora na concentração. Pessoas que sofrem aí com crise de ansiedade há muito tempo, têm uma piora na concentração. Por quê? Porque o seu corpo está gastando energia com a crise. Certo? Fez sentido isso daqui, sim ou não? Deixa aqui nos comentários para mim se você entendeu até aqui, tá? Então, olha só. Você entendeu que a ansiedade é normal? Crise de ansiedade já não é normal. Tá, mas como que eu sei se é ansiedade ou se é crise? Não é difícil. Ansiedade é aquela apreensãozinha, aquela... quando tem uma coisa nova para você fazer, se sentir meio nervoso quando, precisa entregar esse trabalho tal dia... Nós somos seres emocionais. O ser humano, não sei o que está acontecendo nessa nossa sociedade de hoje, as pessoas estão demonizando as emoções humanas, como se elas não devessem existir. A pessoa queria ser um robô. Isso não existe. Nós somos seres emocionais e sentiremos emoções na nossa vida. Você vai ficar triste com uma briga no seu relacionamento. Você vai ficar meio ansiosa com alguma coisa nova no trabalho. Agora, crise, não faz sentido o teu corpo trazer sintomas exacerbados, exagerados na vida cotidiana que a gente tem. Tá, mas o que é uma crise então? Presta atenção e anota. Tá vendo esses sintomas aqui? O que é crise? O que é crise? Alta intensidade de vários sintomas ao mesmo tempo e curta duração. Vou repetir. A crise é alta intensidade de vários sintomas ao mesmo tempo e curta duração. Não tem como você ter uma crise durante horas. Não tem como. O teu corpo não aguenta ficar em crise durante horas. Não aguenta. Porque é uma alta intensidade de vários sintomas ao mesmo tempo e curta duração. No máximo 20 minutos. Disso, mas eu continuo ansiosa depois da crise. Eu sei. Só que isso é o momento ansioso. Eu explico isso no vídeo, entra na playlist lá, tá? Sobre os tipos de ansiedade. Para você entender quando que é crise, quando que é momento ansioso, quando que é ansiedade normal, certo? Mas, entenda, tem pessoas que falam assim para mim, Denilson, ontem eu passei o dia todo em crise. Impossível. Ela pode ter várias crises durante o dia, mas passar o dia em crise é impossível para o corpo. Então, ela pode ter o pico da crise, alta intensidade de vários sintomas ao mesmo tempo. Olha só, alta intensidade de vários sintomas ao mesmo tempo. Não é um sintoma só. Se você ficou chorando o dia todo, não é crise.
Ficou com falta de ar o dia todo? Eu sei que é ruim, eu entendo, eu compreendo. Mas não é crise. Ficou com uma certa angústia o dia todo? Não é crise. É um sintoma intenso, mas é um sintoma. No máximo 2, não é crise. Crise, quem aqui já passou por crise, me diz aqui nos comentários. Eu já tive crise. Diz aqui para mim. Você sabe muito bem o que é crise. É uma coisa que você não sabe explicar. É uma sensação que você vai morrer. É falta de ar junto com a palpitação, junto com o suor, junto com o desespero, é tudo junto. Tanto é que tem pessoa que foi até pro hospital achando que estava morrendo. Ou seja, isso é crise. O resto é momento ansioso ou momento ansioso intenso. Perfeito? Agora você entendeu o que é crise e tem outro vídeo aqui no nosso canal que você pode entender melhor sobre os tipos de ansiedade. Tá, Deus, mas como que eu elimino, então, esses sintomas da minha vida? Como que eu paro de ter a tensão muscular? Como que eu paro de ter o coração acelerado? Como que eu paro de ter a falta de ar? Como que eu elimino esses sintomas da minha vida? Tratando a causa. Presta atenção. Você precisa tratar a causa e não o sintoma. Isso daqui é a resposta do teu corpo quando existe uma ameaça. Então, você concorda comigo que se não existisse a ameaça, não teria mais o sintoma? Concorda comigo? Pô, se não tem mais a ameaça, seja ela real ou aprendizado do cérebro, não faz sentido o meu corpo trazer esses sintomas se não tem mais ameaça. Não faz sentido eu lutar ou fugir de alguma coisa que não existe. Lembra? Pode ser o aprendizado do passado ou alguma coisa real que está acontecendo na sua vida. Então, como que você elimina a crise da sua vida? Tratando o que está causando isso. Então, eu vou deixar um vídeo aqui no card, no final, e é uma live completa sobre como tratar as causas da ansiedade. Eu gostaria muito que você assistisse, porque você vai entender quais são as causas da ansiedade, como resolver cada causa da ansiedade. Você vai entender tudo. Aqui a gente falou do quê no vídeo de hoje? Sobre os sintomas. Os sintomas, a intensidade desses sintomas, quão ruim é isso, beleza. Ah, mas agora eu entendi que o meu problema não é o sintoma, o meu problema é a ameaça, a causa, o perigo. Tá, mas como que eu resolvo esse perigo para o meu cérebro não trazer mais a resposta de luta ou fuga? É isso que eu falo no vídeo que eu vou deixar aqui no card, tá? Eu vou deixar aqui na tela final uma live completa sobre como tratar as causas, beleza? Então, se fez sentido para você, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários quais desses sintomas você está sentindo na crise de ansiedade. É respiração? Qual sintoma? É tensão muscular que você tem? É batimento cardíaco acelerado? Quais desses sintomas estão te incomodando? Porque tem pessoa que sente uma coisa e não sente outra. Mas qual conjunto desses sintomas? Eu vou deixar até aqui nessa tela, para você dar uma olhadinha. Lê e me diz aqui nos comentários qual desses sintomas está te incomodando hoje. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.